Olá, mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso neste Matinais e agora, nos próximos minutos, estaremos à conversa com o Padre Vítor Mira. O Padre Vítor Mira, que já completou 25 anos de sacerdócio, durante todo este tempo, diria que se calhar na maioria dele esteve em missão e precisamente por isso hoje vamos aqui falar de missão, de ser padre missionário e para onde é que isto nos leva e depois o que é que isto nos faz trazer dentro de uma caixinha chamada coração. É isso que vamos perceber nos próximos minutos com o Padre Vítor Mira. Padre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e bom dia. E se calhar começávamos pelo início de toda esta história, ou seja, como é que nasce esta vocação, ou no fundo, quando é que se apercebe que este era o caminho que queria seguir? É assim, posso dizer que isto é uma viagem com várias etapas. Talvez a primeira, não sei, tenha sido quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, que ela um dia foi à igreja, ela que me conta isso, e pediu a Deus que se fosse um filho, que fosse padre. Pronto, e sou, de facto. Quando eu tinha 5 anos, foram lá os missionários à minha aldeia, onde eu vivia, e não me lembro nada do que eles disseram, mas lembro do que eles fizeram, e aquilo com que eu fiquei, aquilo que guardei no meu coração é que ser missionário era ser uma pessoa simpática, próxima, brincalhona, bem disposta, e simpatizei com a imagem do missionário. Depois, aos 12 anos, quando andava na escola, tive um professor que falou da temática missionária, ele tinha sido franciscano, falou destas temáticas ligadas ao Evangelho, à Palavra de Deus, e também tive um bom professor de religião e moral e com um pároco despertaram em mim o desejo de ir para o seminário e fui com 13 anos, ainda bastante jovem, numa perspectiva também de discernimento, e fui. Quando andava no seminário diocesano, aqui em Leiria, houve uma altura que eu pus a hipótese de mudar para o Instituto Missionário, à medida que fui conhecendo melhor os vários caminhos, as várias maneiras de ser padre, e nunca tive muito apoio, nem da família, nem dos padres do seminário. A família, porque tinha receio que eu, se fosse para os missionários, depois fugisse para longe. Os padres do seminário, um ou outro com quem partilhei a ideia, acho que teve um pouco a sensação que podia ser uma desculpa para sair, para mudar e até podia sair. E também foi uma questão que não me incomodou muito, tanto mais que depois, quando entrei na teologia, vim a saber que poderia ser padre missionário, ou seja, poderia dar algum tempo da minha vida à missão, sendo padre diocesano. E fui alimentando essa ideia e fui falando com o Dom Alberto, na altura era o nosso bispo, e manifestando essa disponibilidade e esse desejo de um dia partir em missão. Porque depois isto também teve a ver com outros acontecimentos. Quando eu era jovem, eu gostava muito de história. E fui percebendo que aquilo que nós chamamos o Novo Mundo, sobretudo a África, uma boa parte da América Latina, também a Ásia, que há uma história de relação, uma história de caminhada, não é? Até na altura se falou dos 5 séculos de evangelização e encontro de culturas, mas a gente olhando para a história, eu parece que sentia como europeu e como cristão que havia uma certa dívida para com esses povos, porque nós fomos ao encontro deles, digamos, numa atitude civilizadora, evangelizadora, mas fazendo o balanço global. Dominante, não é? Se calhar fomos mais dominadores do que propriamente servidores. E sentia que havia uma espécie de dívida, ou seja, havia uma missão que não tinha terminado e que não se podia identificar a missão da Igreja com a presença que acontecia nos tempos coloniais e, portanto, que a Igreja devia estar mesmo nesta atitude de ir ao encontro dos outros. Depois também houve um acontecimento que marcou bastante. Quando eu era jovem, houve aquela fome muito grande na Etiópia e depois noutros países, também Moçambique, nessa altura. E lembro-me que houve aí umas campanhas e uns cantores que fizeram umas canções cujos lucros da venda dos discos revertia a favor desses países. E eu achei aquilo interessante, simpático e, como era jovem, até aplaudi bastante. Mas a determinada altura eu comecei a perceber que havia aqui uma questão, que era, eles davam um pouco do que tinham, talvez naqueles momentos de maior urgência ajudassem a resolver, e eram gestos solidários, mas mais importante do que dar era darmos-nos, ou seja, essas pessoas, mais do que uma ajuda material, precisavam de alguém que fosse ao encontro deles e fizesse caminho com eles e os ajudasse a superar aquelas questões, pronto, marcantes, não é, desses países, sobretudo em África, como é o subdesenvolvimento, o analfabetismo, as superstições, enfim, todas essas situações. E
nós como cristãos, e eu como cristão, sentia que tinha um património espiritual em que poderia fazer esse bem humano, não apenas guiado por valores humanos, filantrópicos, mas que, sendo padre, tinha uma mais-valia, que era a dimensão espiritual, ou seja, ajudar também as pessoas a crescerem na sua humanidade, guiados pela fé em Jesus Cristo. Pronto, tudo isto foi caldeando em mim, de maneira que eu fui dizendo isso ao Sr. Bispo, ele nunca me deu muita esperança, é engraçado, nunca me disse assim, olha, vais, podes ir mesmo, e só depois de eu ser ordenado é que ele então me deu autorização para ir 2 anos para Angola. Ele contactou um bispo que já lá tinha estado, tinha lá contactos, e contactou um bispo lá de uma diocese, a diocese de Antão, chamava-se então Novo Redondo, e pronto, e ficou combinado que eu iria para lá 2 anos. O que era padre há muito pouco tempo, não é? Portanto, Sim, foi logo assim uma experiência. Foi. E assim, eu também sentia que devia ser naquele início, porque eu sempre olhei para o ser padre como um desafio exigente. Ou seja, exigente neste sentido, não ser padre para estar bem na vida, porque era uma das coisas que às vezes me marcava também um pouco, era aquela noção de que as pessoas querem estar bem na vida. E então, e depois há aquela famosa frase, não é? E um conceito que as pessoas às vezes têm, que a vida de padre é boa, não é? E eu sentia que para mim ser padre era partir, ou seja, eu poderia ser outras coisas, o meu pai tinha vários negócios, eu podia ter seguido os negócios dele, podia ter encaminhado a minha vida para uma carreira académica, qualquer outra coisa, mas eu sentia que ser padre era partir, ou seja, não era só o partir de uma vida diferente, mas que era importante partir mesmo fisicamente e partir ao encontro dos outros. E tendo essa sensibilidade e esse desejo de ser parte ativa na superação dessas dificuldades que esses povos sentiam, pronto, embora sentindo que era uma gota d'água no oceano, senti esse desafio e por isso, e senti sobretudo o chamamento de Deus. E que poderia fazer ali um bocadinho a diferença dentro desse mar imenso, mas que gota a gota, não é? É assim, eu nem sabia bem o que é que iria fazer. Fui para uma diocese sozinho, não conhecia lá ninguém. Foi mesmo assim um salto no vazio completo. Eu quando lá cheguei os primeiros dias, eu pensava, eu devo estar louco, o que é que eu vim para aqui fazer? É que depois ainda por cima houve outra situação. Eu era para ir para Angola em 92, eu fui ordenado em julho, e era para ir em novembro. Depois houve ali uns meses e tal, até que o Sr. Bispo me atendesse, se resolvesse algumas questões, eu estava em estágio também. Entretanto, infelizmente, recomeçou a Guerra Civil, depois das eleições de 92. E ficou ali um impasse. Aliás, houve uma altura que nem sequer havia voos de Portugal para Angola. Muita gente que lá estava veio embora e depois, claro, tudo mudou. Porque ir para um país em paz, a reconstruir-se depois de uma guerra civil é uma coisa. Ir para um país que depois de um tempo de paz recomeça a guerra civil, eu próprio pensava, será que vale a pena? E depois, claro, a pressão da família, dos amigos, não é? Ir para um país em guerra era sempre uma incógnita, complicado. Mas pronto, lá fui também refletindo, amadurecendo, depois o Bispo da Diocese para onde eu ia veio cá, conversámos, e eu senti que Deus, apesar disso, me chamava a ir. E pronto, e isso mudou bastante. As próprias perspectivas do que eu iria fazer mudou bastante. E acabei por ir em fevereiro de 93, ainda dentro do primeiro ano. E chegando lá, ainda quase, diríamos, inexperiente, Sim, não é? Nesta missão de ser padre, quais foram as maiores dificuldades com que se deparou logo assim de imediato? Olha, a dificuldade de adaptação ao clima. Eu fui em fevereiro, um calor tórrido, da gente transpirar dia e de noite. Depois as saudades, muitas saudades, porque pronto, não havia comunicações. Eu passava 2 meses que nem a família sabia nada de mim, nem eu nada da família. Depois aquela sensação de eu escrever cartas e quase que esperava que ela chegasse a resposta no dia a seguir. Aquela sensação de ausência. Eu escrevo e ninguém me diz nada. Parece que toda a gente me esqueceu, estou aqui perdido neste mundo. Pronto, e só passados meses é que as cartas começaram a chegar, as que chegaram, porque muitas nem chegaram nunca. Depois também Angola estava em guerra, havia muitas carências, mesmo a nível alimentar, eu perdi muitos quilos lá. Tive um paludismo terrível em maio, e digo-lhe, sinceramente, se eu não tivesse pedido para ir, eu tinha-me vindo embora. Aqueles primeiros meses foram muito duros. Terríveis. Foram terríveis. Mas talvez também tenham sido os meses que me ajudaram a afirmar a minha vocação e a sentir que era Deus que me chamava e que eu, como missionário, devia de permanecer e aguentar e suportar tudo aquilo. É evidente, também tive pessoas que depois lá me ajudaram, sobretudo comunidades de irmãs, com quem comecei a partilhar um pouco, ia lá celebrar a missa.
era acolhido, era onde eu tomava às vezes uma melhor refeição. Pronto, e esses meses, de facto, os primeiros meses foram difíceis. Depois, entretanto, porque o seu bispo lá também, ele já tinha pensado em mim para ir para uma missão, uma comunidade para a qual depois acabei por ir. Mas como havia aquela situação de guerra, emboscada, era um bocado perigoso, ele ficou ali um bocadinho na dúvida se eu devia de ir ou não. E depois eu cheguei em fevereiro, só em setembro é que comecei a acompanhar essa comunidade. E foi muito bom. Deram-me um carro já muito velho, a primeira vez que andei nele fiquei a pé, a 50 km da cidade. E fez os 50 km a pé, por acaso, teve quem o fosse buscar. nesse dia, por acaso, passou um senhor naquela estrada, que tinha uma corda velha no jipe dele e nos rebocou, senão dormíamos lá na estrada. Pronto, bem, aventuras lá são mais que muitas, não é? Mas eu agarrei aquela comunidade com unhas e dentes, porque eu pensei, esta é a minha oportunidade, o sonho que eu tinha, porque depois o seu bispo ainda me tentou que eu fosse lá reitor do seminário, tentou que eu fosse secretário pessoal dele, só que eu sentia... Mas o padre era para a missão, não é? Eu gostava mais do encontro com o povo, identificação com o povo simples, das aldeias, ir mesmo fazer aquela experiência no terreno. Pronto, aguentei um pedacinho, posso assim dizer, e depois a partir de setembro comecei então a acompanhar a comunidade do Gungo, e pronto, e acabei por lá estar, ia por 2 anos, acabei por lá estar 3 anos e meio, uma experiência que marcou para o resto da vida. E no fundo, em toda a sua vivência, na parte da missão, no ir, no partir, acabou por ser quase destes 25 anos, não é? A maioria foi em missão, padre. É assim, eu acho que foi um chamamento de Deus, porque só pela força de Deus eu poderia hoje, mesmo quando olho para trás e recordo e vejo fotografias e vejo escritos que fiz na altura, só pela graça de Deus eu pude viver lá esses tempos e fazer a experiência que fiz. E de facto, como dizia muito bem, foi uma experiência que acabou por marcar para o resto da vida, pelo menos até o momento presente. Porque primeiro estranha-se e depois entranha-se. E a África tem esta característica que é, ou ganhamos uma grande alergia, e há pessoas que vão e estão lá uns dias, umas semanas, uns meses e vêm embora E nunca mais voltam? Nunca mais voltam, ficam mesmo com uma aversão, podemos dizer, por muitos fatores diversos. Ou então ganha-se uma paixão e nunca mais se esquece. Porque depois não é só a África natural, é a África as pessoas. Porque depois aquilo que começam por ser estatísticas passam a ser rostos, pessoas que nós conhecemos, histórias que acompanhamos, vitórias, às vezes derrotas, dissabores, e tudo isso começa a fazer parte do nosso património vivencial e tudo isso nos ajuda, digamos, a guardar no coração e ao mesmo tempo perceber um bocadinho o que é que Deus nos vai pedindo no acumular dessas experiências. Padre Vítor Mira, é esta igreja assim, em missão, enlameada, como dizia o Papa Francisco, prefere uma igreja enlameada, ferida, mas uma igreja fora, uma igreja em missão, de que uma igreja que está muito bem cómoda nas suas situações e pronto. É isto que o Papa Francisco se refere, é irmos em missão, irmos para aí. Olhando agora a estas palavras, sentiu que conseguiu fazer essa parte? É assim, não tem que se ir para longe para viver uma igreja em saída. É evidente que indo para longe, indo para a África, duas uma, ou aguentamos e temos mesmo que andar enlameados, literalmente, porque lá os caminhos na missão onde eu trabalhei são de lama, são terra batida, aquilo quando chove, nós às vezes passamos 3 horas para desenterrar o jipe ou mais. Houve uma vez que eu tive 4 horas e não consegui tirar o jipe de um lamaçal. Tive que mandar um recado de moto para me irem rebocar, porque não saía lá, era tipo ventosa e o jipe não saía de maneira nenhuma. Agora, este enlameado não tem que ser literal. É evidente que quem vai para a missão e quem faz essa experiência talvez tenha um pouco mais essa noção de que é preciso ir ao encontro das pessoas e que não nos podemos acomodar. Se nos acomodamos, não fazemos nada, mais vale vir embora. Agora, este enlamear-se também é aqui, mesmo que seja andar de fato e gravata, porque um enlamear-se é ir ao encontro das pessoas, é não ficarmos no nosso conforto, no nosso refúgio, é não nos fecharmos numa religiosidade formal, mas é de facto encararmos as pessoas, irmos ao encontro delas, mesmo quando são as situações mais difíceis. E é engraçado que eu na minha vida de padre tenho tido esta experiência. Às vezes hesito se devo dar determinado passo, ir ao encontro de determinada pessoa. Às vezes temos medo, não sabemos como vamos ser recebidos. Às vezes temos a tentação de nos refugiarmos no nosso pequeno grupo, no nosso clã, digamos assim, daqueles que nos apoiam, que nos dão conforto. E normalmente são as experiências mais ricas que a gente faz. E é isso que Deus nos pede. Esta igreja em saída
tem que ser uma igreja missionária, não apenas ad gentes, e eu digo, eu estive lá, não digo que é um trabalho que tem mais valor que o outro. O trabalho aqui nas paróquias, com as comunidades, com as características que tem, com as dificuldades que há, é tão valioso como o trabalho ad gentes, o trabalho noutros países, com dificuldades do ponto de vista físico maiores, mas aqui são outras, não é? Portanto, eu acho que o que dá valor ao trabalho é o amor com que a gente o faz, não é? E esse amor tem que ser colocado onde quer que estejamos. Eu, como padre, sinto de facto que esta experiência de missão me enriqueceu, ou seja, é aquilo que a gente aprende do Evangelho e que depois experimentamos na vida, que é, quanto mais damos, quanto mais saímos, mais recebemos. Não podemos sair à espera de receber. Portanto, o receber não pode ser um objetivo, mas é sempre uma consequência. E quanto mais damos, mais Deus nos dá. Padre Vítor Mira, considera que esta experiência que teve ao longo destes anos todos em missão, de alguma forma agora lhe permite também ter uma maior capacidade, porque agora tem um grande desafio novamente pela frente, não é? Assumir 2 paróquias, vamos ver se eu não me engano, Alcaidão da Serra e Alcaria em Porto de Mós, não é? Sim. Portanto, o convite e a nomeação, no fundo, do Sr. Bispo, do António Marto, para este desafio. Este traquejo da missão vai ajudar nisto, embora o Padre Vítor Mira já tivesse estado em paróquias, não é? Mas este ajuda sempre? Sim, eu penso que sim, porque a experiência de missão dá-nos a tal noção de que é preciso sair, ir ao encontro. E marca-nos, de uma forma ou de outra, marca-nos, quer na relação com as pessoas, quer nas iniciativas que procuramos ter. É evidente que depois também depende das comunidades, da adesão. Pronto, nós nas paróquias também fazemos um pouco aquilo que as pessoas querem que a gente faça. E é um dos problemas que nós às vezes sentimos aqui na Europa, é que às vezes podem ser as próprias comunidades a empurrar-nos para a acomodação. Porque muitas vezes as pessoas quase que querem tornar-se clientes do religioso. E o padre é um funcionário. E às vezes mesmo o padre querendo ir mais longe e desafiando as pessoas para outro tipo de iniciativas, outro tipo de dinâmica, às vezes há um limite a partir do qual as pessoas não querem ir muito, porque incomoda. Esta igreja em saída não pode ser só os padres, tem que ser toda a igreja. E muitas vezes nós podemos ser uma espécie de consumidores de religião e esquecer aquilo que de facto é o mais exigente, que é sermos como o bom samaritano, não é? Olhar para aquilo que às vezes não dá vontade de olhar. Queremos ser cristãos, mas de preferência sem grande trabalho, é isso? Às vezes é religiosamente cristãos, mas sem as exigências e as implicações que a fé muitas vezes nos traz. E neste desafio, Padre, são 2 paróquias que conhece bem, não? Como é que está a enfrentar? Nada. É assim, estou a enfrentar como um novo desafio. Eu depois, pronto, há pedacinho não disse, eu quando regressei em 96, depois fui para uma paróquia e a partir de 2000 começámos um trabalho na nossa diocese, que deu origem ao Grupo Missionário Onde Joieto. Acompanhei jovens durante o período das férias entre 2000 e 2005. Foi o período de lançamento depois de uma germinação que a nossa diocese realizou entre o SUMB, portanto, Leiria Fátima e SUMB. Uma germinação que começou em 2006 até 2016 e que agora foi renovada. Eu, neste momento, afastei-me um bocadinho deste projeto, porque também já eram muitos anos, e depois há sempre a tentação de ou as pessoas nos verem como donos, ou nós próprios nos sentirmos donos. O projeto como nosso, É não uma coisa nossa. Não deixa de ser, porque se nós não amarmos as coisas como nossas, também as coisas não resultam. Mas às vezes é bom este distanciamento e este deixar outros e este despojamento também é importante. E, portanto, neste momento estou a encarar, estive agora uns meses aqui em Fátima, num tempo de transição, e estou a encarar esta nova fase como um novo desafio de Deus. Não conheço grande coisa às paróquias, percebo que há uma expectativa das pessoas, é evidente, não é por ser eu, sempre que há um novo pároco que vem, nem que seja para o conhecer e saber quem é, não é? Há sempre uma expectativa de mudança. E pronto, vou de coração aberto, vou tentar dar o meu melhor, se calhar procurar não me instalar, que esse é o que eu mais peço a Deus, não me acomodar, mas se calhar também posso vir a ser incómodo, oxalá que as pessoas se deixem incomodar também. Padre, quando é que assume estas paróquias? Já tem data para isso? Sim, se Deus quiser, dia 3 de setembro vou entrar nestas paróquias. E, portanto, depois começa um novo ritmo uma nova fase. E uma nova vida. Em termos da missão, Padre, quer deixar aqui uma mensagem final do que é ser missionário dentro da Igreja? É assim, ser missionário é essencialmente sairmos do sofá.
como o Papa muitas vezes nos tem dito. Tirarmos as pantufas, calçarmos as sandálias, irmos ao encontro dos outros. E pronto, é isso, é a tal igreja em saída que o Papa nos fala, sem medos, sem medos. Não nos refugiando em extremismos, não nos refugiando em fórmulas e em, digamos, porque hoje é um perigo. Nós vivemos num mundo que está muito a cair em extremos, não é? E nós na igreja também podemos cair um pouco nesse perigo, de dizer o mundo está todo mal, isto está tudo pernas para o ar, é só pecado no mundo, e então nós temos é que tentar salvar-nos o pequeno grupo. E creio que Deus é Pai de todos. E temos que ter esta coragem de, mesmo onde as pessoas estão em dificuldade, ir ao encontro delas e acreditar que, se Deus permite que o mundo continue, é porque quer alguma coisa de bom deste mundo. E, portanto, o nosso esforço não é refugiarmos-nos, mas ir ao encontro das pessoas. Muito bem, muito obrigada. É com esta mensagem que terminamos o Matinais de hoje. Já sabe, saia do sofá, calça as pantufas e seja um bom samaritano dentro da igreja. É com esta mensagem, então, que pomos um ponto final neste Matinais. Desejo-lhe a continuação de uma excelente quarta-feira.